Olá, meu nome é Ricardo Marui, eu sou engenheiro de som e acompanho os projetos da Guitar Pop desde as primeiras gravações. Eu vou mostrar para vocês alguns dos microfones que nós usamos nas gravações, né? Hoje nós estamos com um setup, assim, com uma formação para violão erudito, com repertório tradicional. Então eu gosto de trabalhar com esse setup. O setup que eu tenho aqui são dois microfones KM184 e que eu trabalho também com vários níveis de distância de captação, cada um deles com uma função e colocados a distâncias diferentes para que na hora da mixagem final eu consiga ter o equilíbrio entre eles, extrair o melhor de cada região de onde ele está captando som. Então, mais próximo tem dois Neumann KM184, um microfone excelente para violão, ele é referencial assim, para captação de violão. Na verdade, um microfone da Neumann, um dos fabricantes mais tradicionais de microfone da história da indústria de áudio. É um microfone de excelência que ele faz tudo, ele capta bem vários tipos de instrumento, mas que eu descobri pela experiência que ele é excepcional para a captação de violão. Então nós usamos ele para uma captação mais próxima. Aqui nós temos dois microfones DPA 2600, que ele já tem uma outra função. Originalmente o DPA era um microfone de laboratório, ou seja, ele tem uma resposta extremamente rápida ao som que ele capta. E a configuração desses microfones que eu estou usando hoje aqui, eles são omnidirecionais, ou seja, eles captam tudo em volta dele num ângulo de 360 graus. Esses microfones aqui são mais direcionais, eles captam dentro o que está na direção que eles estão apontando um ângulo de 115 graus mais ou menos. Esse microfone capta 360 graus. Para que eu estou usando eles? Exatamente para captar toda a ambiência, todo o ar da sala, como o som bate, reflete, volta nas paredes. Ele dá essa sensação de amplitude na gravação. Então ele tem essa função. São microfones extremamente rápidos, eles eram na origem dele microfones de laboratório. Eles têm uma captação extremamente plana, eles não realçam nenhuma frequência. Então é o som mais próximo do real do instrumento que está sendo gravado. E esse aqui é um microfone bastante diferente, que foi a nossa última aquisição em termos de microfone, que ele é um microfone de fita. O microfone de fita ele usa uma tecnologia que era muito em voga nos anos 30, 40, 50. A maioria ele traz, por conta da própria construção dele, ele traz para as gravações aquele som que para muitos violonistas é a referência de som que as pessoas guardam. Daquelas gravações dos anos 50, 60, de Segovia, do Abreu, de Julian Brim.
pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Caldas, sou produtor musical aqui da Guitar Copy e eu vou explicar para vocês um pouquinho de como é essa produção musical da música clássica. Bom, primeiro, quando a gente escuta o nome produtor musical, acho que a primeira coisa que nos vem em mente é dentro da música popular, pop, rock, enfim, onde o produtor tem um papel ali de escolher às vezes músicos ou até mesmo de assinar uma coautoria em alguma música. E na música clássica é um pouquinho diferente. Bom, em especial aqui na Guitar Copy, que a gente faz produção de violão, tem algumas coisinhas que eu, como produtor musical, tenho que ficar de olho para garantir que depois, na hora da edição, a gente não tem surpresas ruins. Uma delas, por exemplo, é a afinação. Não só porque quando você vai tocando o violão, as cordas por si só já desafinam, mas às vezes em questões de mudança de posição, né? Você afina ali para as primeiras casas, vai para a casa 10, pode soar um pouco desafinado, nada muito drástico, o que passa às vezes desapercebido num concerto, mas uma gravação que você vai ouvir várias vezes, aquela coisinha começa a chamar atenção, até podendo se tornar um problema. Um outro ponto também é o andamento, que às vezes numa repetição, 2, 3, 4 takes, o músico às vezes tá de olho numa nota específica, num acorde que não estava saindo direito, enfim, qualquer coisa. E pode oscilar um pouco o andamento também. Então a gente tem que garantir que todas as partes estejam com o mesmo andamento para na hora da edição você, enfim, conseguir unir takes sem ter essa mudança. Eu fico muito grato aqui na Guitar Copy, a chance de trabalhar com grandes músicos, vocês conhecem bem, são todos de primeiríssima, e é muito bacana, porque eles resolveriam em poucos takes, mas mesmo assim eles se esforçam às vezes para tirar aquele acorde daquele jeitinho, aquela última nota final daquele... Eles têm... É um cuidado que eles têm para a gente como ouvinte, para vocês, de entregar a melhor versão possível daquilo que eles tocam. Música espanhola é uma coisa que praticamente define a própria identidade do violão clássico, tanto que até em algumas línguas você chama de Spanish guitar, né? E você entende aquilo como violão clássico. E, naturalmente, desde que eu comecei a estudar violão, quando era criança, adolescente, a música espanhola criava todo um imaginário, né? Um imaginário aventuresco, né? Da mesma forma que você tem, sei lá, o Lulu Santos falando, garoto, eu vou para Califórnia, você é artista de cinema. Tocar música espanhola é, garoto, eu vou para Madrid, vou ver as touradas, entende? É uma coisa que traz uma bagagem cultural tão grande atrás de si, né? Agora, essas músicas de compositores espanhóis da primeira metade do século XX, elas praticamente definem um momento do violão, né? É o violão na primeira metade do século, que não é nem sequer somente o violão orquestra, mas é o violão poesia, é o violão que vem com, como eu disse, com todo um imaginário por trás, né? E que fez, de uma certa forma, a carreira de André Segovia e levou essa sonoridade do violão para o mundo inteiro. Então, muito do que a gente até entende como violão clássico hoje é definida por essas músicas, Fandanguillo de Turina, Sonatina de Torroba. A Sonatina de Torroba é uma coisa incrível, eu toco isso aí desde que eu era adolescente, né? E toda vez que você sobe ao palco e começa a Sonatina de Torroba, dá a impressão que tem um frisson no público, assim, as pessoas começam a se entreolhar, assim, essa aí sim, né? Ela traz uma alegria, traz uma satisfação, um bem-estar para as pessoas. Então, essa combinação de sofisticação e entretenimento que é o que mais interessa.
Agora, como é que começou isso aí? Alguns anos atrás eu gravei um outro álbum só com música de Albéniz e Granados, que são compositores transcritos para o violão, mas que fazem parte desse conjunto, né, dessa massa de música que define a identidade do violão clássico. E daí eu pensei em fazer a continuidade, né? Aquilo foi o longa-metragem que deu origem à série, por assim dizer. Agora eu estou com vontade de gravar, enfim, uma boa parte do repertório espanhol, tanto que eu já estudei, já toquei ao longo da minha vida, quanto aquilo que eu ainda quero aprender. E eu escolhi essas obras desses compositores porque são os compositores que se lançaram nos anos 20. Veja bem, até 1920, muito pouca música tinha sido escrita para violão por compositores que não tocavam. A vasta maioria das obras escritas para violão são escritas por compositores violonistas. Daí, a partir de 1919, Moreno Torroba, que era um compositor ainda jovem nesse momento, escreveu a sua primeira música, que é a Dança, que é o terceiro movimento da suíte castelhana. E a partir daí veio essa sequência de músicas, tanto dele quanto de Turina, e essa grande adição ao repertório que é o Vicente Arregui, um compositor que morreu, na verdade, nos anos 20, ele é um compositor do final do século XIX, mas ele chegou a escrever essas peças líricas para o Segovia. O Segovia tocou somente uma delas e não deu continuidade, não gravou e não publicou. E foram músicas que foram encontradas no acervo do Segovia e foram publicadas já no século XXI. E é um grande prazer tocar, assim, especialmente a Campesina, é uma música assim... Nossa, que alegria poder tocar uma música bonita, sensível, alegre, o fator bem-estar mesmo, né? E Turina e Torroba escreveram essas maravilhosas obras que Segovia tocou assim por praticamente 60 anos, porque ele tocou Fandanguilho, Sevillana, a Sonatina de Torroba, a Suite Castelhana, todas essas obras ele tocou até o fim da carreira dele, e lembremos que Segovia morreu com 94 anos em 1987, e todos os recitais ele tocava alguma dessas obras. Então, esse momento dos anos 20 é muito importante, eu quis juntar todas essas obras compostas nos anos 20 e começo dos anos 30 num álbum só. Foi? Acabamos? Aê! Parabéns, amigo!